Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal da Wisdom Guild. Eu me chamo Pedro. Teceremos alguns comentários a respeito da revista Dr. Plínio deste mês de setembro de 2025. A revista é 330 e o título dela deste mês já expressa todo o conteúdo da revista, né? Ela é bem expressiva. Travando os nobres combates do espírito. Não sei se eu já postei o vídeo, provavelmente já postei, né? Primeiro que ele estava no cronograma para ser postado primeiro. O vídeo que fala a respeito de um livro chamado Naufrágio da Civilização. E lá justamente, depois de terminar de ler os trechos, as fichas que eu separei, eu fiz um comentário dizendo que o caos em que estamos inseridos é uma guerra entre profetas. No fundo, é uma guerra travada entre espíritos. E aqui Dr. Plínio, ele desenvolve essa ideia, né, de uma forma original, que é travando os nobres combates do espírito. Inclusive, nessa revista vai dizer o que é o bom espírito e como o católico é o bom espírito e como esse bom espírito católico é o que dá essa cola, é o que une todos neste corpo místico, né? Bom, mas abrindo a revista de setembro, já temos logo na portada São Miguel, que é o padroeiro da contra-revolução, esmagando a cabeça do demônio. É bom que no Brasil estão construindo uma estátua em honra a São Miguel, parece que é a maior que já teve aí, é o símbolo da contra-revolução. Mesmo que essas pessoas não saibam o que seja contra-revolução, né? Esse prélio magno no céu, essa luta que expulsou Satanás e o lançou para sempre no inferno por toda a eternidade, seus sequazes, esse é o modelo para nós, né? Vamos estar a favor de São Miguel ou a favor do demônio? Essa luta espiritual, essa luta entre mentalidades é o que importa, entre combates do espírito, né? Os nobres combates do espírito, como diz o Dr. Plínio, como está na capa da revista. Bom, aqui tem uma frase embaixo da foto de São Miguel. In victoria super diabolum cognoveruntum eum, que significa o seguinte, já dá até aqui na própria revista. Em sua vitória sobre o diabo, todo espírito amoroso, ardente e enlevado de São Miguel se dá a conhecer. É o que diz a frase. In victoria super diabolum, na vitória sobre o diabo cognoverunt eum, ou seja, na vitória que ele obteve é que se conhece quem ele é, ou seja, toda a sua força de alma. Então é só quando o bem vence ao mal que se conhece inteiramente o que é o bem. O bem excluído da luta do mal não é verdadeiramente bem e não se faz conhecer. Então esse canal da Wisdom Guild, ele busca um desses valores transcendentais que buscamos aqui, é o bem. Platão disse que o bem é o mais difícil, é muito difícil se contemplar o bem. Podemos entrever e de longe com um esforço altíssimo e filosófico. Claro, ele não tinha graça, mas com esse esforço da razão natural, mais a graça, não é que podemos entrever. O bem pode habitar dentro de nós, né? E nosso espírito pode se tornar bom espírito quando somos embebidos desse espírito guerreiro de lutar por aquilo que é bom, por aquilo que é bem de fato. Então, São Miguel luta por aquele que é por excelência o bem, que é Deus. E o bem pode habitar em nós se nós tivermos esse espírito de São Miguel. E ao lutarmos contra o mal, aí sim seremos de fato verdadeiramente conhecidos. O bem só demonstra toda a sua glória, tudo que ele é quando ele esmaga o mal. Se o bem não esmaga o mal, se a justiça não esmaga a injustiça, então a justiça ainda não se apresentou tal como ela é, o bem não se apresentou tal como ele é. Essa revista vem justamente trazendo essa ideia. Bom, eu não vou ler o editorial, apesar dele ser o resumo da revista, mas o título é assim, Modelo de Humildade e Combatividade. Né? Aqui fica muito claro que, olha só uma linha. Enquanto Lúcifer personifica a revolução, São Miguel é a personificação do espírito de hierarquia e de disciplina, quintessência da humildade cristã. Ou seja, o que é de mais alto, a quintessência da humildade cristã é esse espírito combativo e de disciplina de São Miguel. Enquanto o demônio é a agitação, a bagunça, o caos, né, o frenesi, São Miguel, o oposto disso. Ele é a calma, a tranquilidade,
mas é a serenidade que da sua serenidade, quando tem que lutar, ele esmaga o adversário. Esmaga no sentido de não dar margem para o mal agir, não dar brecha, não deixa um pingo do que é contra Deus se levantar novamente. É isso aqui que essa revista traz. Bom, e tem aqui o segundo subtítulo, que as obras da luz brilhem e nada impeça a sua difusão. É uma oração belíssima feita a Nossa Senhora para que a luz não fique embaixo da cama, mas esteja no alto para que todos possam ver, seja um farol, um baluarte da cristandade. Bom, tem um dos temas aqui, eu comentei até com uma pessoa, ele gostou da questão do prélio magno no céu, no vídeo anterior até falamos de prélio magno, que é essa luta que se deu no céu, mas não me tocou tanto a luta do céu, quanto me tocou este artigo de Nossa Senhora. A Virgem Mãe esmagando todas as heresias. Olha que bonito. Em Maria Santíssima, a plenitude da virgindade coincidiu com a perfeição da maternidade. Eis um predicado odiado pelos adeptos da gnose, cujas teses são diametralmente opostas à doutrina católica e por isso também à contra-revolução. A revolução é gnóstica e igualitária. A contra-revolução é católica e hierárquica. No fundo, cortar a cabeça do rei é odiar a hierarquia. No fundo, se revoltar contra a autoridade da igreja e fundar a sua seita é se revoltar e ter o espírito diabólico de igualdade. O demônio, o diabo, quis ser igual a Deus. Foi aí que São Miguel se levantou e disse: quem como Deus? Como você ousa ser como aquele que é a perfeição, aquele que é infinito, aquele que nos deu o ser, né? Se nós somos algo, é porque desde sempre Ele o é. Então quem é você? Como você ousa? São Miguel dá esse brado e rasga o céu de fora a fora. E esse tem que ser o nosso brado, né? E a quem recorrer se nós somos fracos? Qual é aquela que é o modelo de São Miguel? Que o São Miguel se levantou justamente, o demônio se revoltou, se levantou, quando Deus falou que queria se encarnar através de Nossa Senhora. Então o demônio tem nó de Nossa Senhora. E ele, São Miguel Arcanjo, pisou na cabeça do demônio quando considerou essa Virgem Mãe esmagando todas as heresias. Pensar em Nossa Senhora como aquela que esmaga as heresias, esmaga o mal, é esta nossa domina, Nossa Senhora, Nostra Domina, nos incentiva, nos dá ardor na nossa fé. Poxa, nós temos uma Senhora, nós temos a Nossa Senhora, a nossa Rainha, a Nostra Domina, aquela que esmaga todas as heresias, aquela que é pura e virginal, mas ao mesmo tempo é mãe de um Deus que é homem. Nossa, esse artigo também é espetacular. O ódio à pureza de Nossa Senhora que os maus têm e o ódio que os maus têm quando alguém que estava numa vida de impureza se converte, entra na vida de pureza, as pessoas caçoam. Por que caçoam? Porque elas têm esse mau espírito, esse matriz gnóstica dentro de si, essa matriz de querer achar que é Deus, portanto fazer o que as suas paixões desordenadas mandam. Elas não querem submeter o seu espírito, como nós dissemos no vídeo anterior, né? Até trouxe meu livro, inclusive está aqui, sobre hipnose. Elas não querem submeter o seu espírito a esta doutrina de Nossa Senhora, de Nosso Senhor. Elas querem ser influenciadas, serem sugestionadas pelo demônio. E aí esse mau espírito se instala na cognição, se instala no que é de mais alto do homem, que é o espírito, e o perverte a tal ponto que alguns chegam até a parecer bestiais, né? Se aproximam muito dos animais, ficam dilaceradas de tal forma a sua humanidade que ficam irreconhecíveis, agem como animais, como bichos, se tornam a imagem e semelhança do demônio. Então, nós não queremos isso, queremos o contrário disso. Por isso trazemos esse conteúdo aqui no canal, hoje um pouco mais enfático, porque essa revista é um pouco mais enfática também. Ecos eternos da indignação sacrossanta do glorioso arcanjo. São Miguel condensa em si o amor de todos os anjos bons. Ele esmagou completamente a Satanás e seus sequazes, atirando-os para fora do céu.
Assim deve proceder todo contra-revolucionário, atacar o mal no que tem de mais despótico, ou seja, no quanto mais, qual é o ponto que ele mais odeia a hierarquia. Não é luta de classe, não. É o que ele odeia de hierarquia. Por isso que criou a luta de classe, para acabar com, no fundo, com a boa hierarquia, colocando uns contra os outros, né? Pais contra filhos, como diz Nossa Senhora de Fátima, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, o mais novo não respeita o mais velho, o mais velho pisa no mais novo e vice-versa, cardeais contra cardeais, enfim, essa bagunça. Então, o contra-revolucionário assim deve proceder: atacar o mal no que tem de mais despótico e lutar com tanto amor, ímpeto e ódio que arraste atrás de si todos os que amam verdadeiramente a Deus. E é neste amor que se mostra o bem tal como ele é. Mas alguns podem se perguntar, mas Pedro, não é muito pesado? Como que a gente vai odiar se a gente tem que amar? Você está falando de amor e ódio, como assim? O gênio e o louco não estão muito distantes, são muito próximos. O gênio e o louco, e o que quiserem, pode fazer as comparações todas. Amor e ódio andam juntos, são quase a mesma coisa. Se você ama uma coisa, você vai odiar aquilo que quer destruir o que você ama, né? E se você não odeia aquilo que quer destruir o que você ama, então você não ama de verdade, né? Por isso, se o gênio não é louco para aquilo que ele ama fazer, então ele não é um gênio, né? E se o louco, ele não tem toda essa loucura de arriscar muitas vezes muitas coisas para atingir um objetivo que os outros dizem que é impossível, então ele é incapaz de um dia se tornar um gênio. Percebe? Num ponto onde toca em Deus, os opostos se atraem e ali tem a sua definição esclarecida. Em Deus, os opostos são harmônicos. Deus é a personificação, ou melhor, é a qualidade que emana e que está em perfeita perfeição, caindo até nessa redundância, porque para ele não temos palavras, então perfeita perfeição do termo, dos termos, né? O que para nós é contradição, para Deus é resolvido. Ele é uno, ele é absoluto. Então, esses contrastes harmônicos, ódio, amor, loucura, genialidade, não são um é mal e outro é bom. Não. Quando bem entendidas, quando no caminho reto da justiça, o ódio é uma coisa boa, o amor é uma coisa boa, a maluquice é uma coisa boa, a genialidade é uma coisa boa. Maluco aqui não é no sentido de ser louco psiquiátrico, não. É no sentido de os outros taxarem você de louco, mas você perseguir assiduamente aquilo porque sabe que aquilo vai dar certo. E quando dá certo, aí todos dizem que você é genial. Quando você odeia aquilo que quer destruir o que de bom você ama, todos ficam contra você, porque diz que você é radical demais, que você odeia demais. Mas quando eles percebem que o mal é extirpado e que aquele bem que você amou traz todos os benefícios para eles, aí eles, puxa, ele tinha razão, temos que amar isso aqui que ele estava amando. No fundo, ele estava defendendo aquilo que hoje está sendo tão bom para nós, né? Então, reflitam bem, não caiam em erros assim superficiais que o mundo de hoje nos apresenta com relação a esses termos. Aqui estamos trazendo com mais profundidade a coisa. E aproveitando aqui o ensejo, temos um exemplo disto que a revista própria nos traz. E aqui o título da Radiografia da História dos Santos, eles trazem justamente São Vicente de Paula, né? O bom espírito, causa da união entre os membros da igreja. Envolvendo virtudes que parecem antiéticas e por vezes até tão opostas como nós comentamos, né? A alma do grande São Vicente de Paula, ao mesmo tempo combativa e tão combativa e compassiva, é o exemplo perfeito do bom espírito, daquele que adere com a inteligência e a vontade, sem infiltrações de preferências pessoais, a todos os princípios da Santa Igreja. Tem muita coisa só nessa frase. Então, aqui podemos dizer virtudes que parecem antiéticas, como assim o ódio, o amor, a combatividade e o compassivo. Aquele que quer ser santo, aquele que quer ser filósofo e não é combativo, não odeia aquilo que é contrário ao bem,
Este é o que chama, Dr. Plínio, é o que nós chamamos aqui de heresia branca. É uma seita, melhor dizendo, uma heresia nova dentro da igreja que vai entrar por catálogo das heresias. Qualquer dia a gente faz um vídeo só sobre o que é a heresia branca, que no fundo é um adocicamento, no fundo é misturar café com água, e vai misturando com água morna, e vai diluindo, chega uma hora que não existe mais café, é água morna. Então a heresia branca, isso é uma seita de água morna, que vai diluindo o espírito católico, vai fazendo esse espírito aguerrido e combativo perder essa combatividade e ficar só com um mero compassivo, e não é nem um compassivo, porque sem a combatividade, a compassividade se torna mero sentimentalismo, né? E já sabemos quem é sentimental, né? As seitas atraem pelo sentimento, pelo que a pessoa vibra, o que ela sente, não pela razão e a vontade, a adesão da vontade, como está dizendo que São Vicente de Paula tinha mais para frente aqui, né? Então, continuando aqui a frase, estamos comentando ponto a ponto dela, porque ela é muito importante. Ele é o exemplo perfeito do bom espírito. Então, o bom espírito odeia e ama. É combativo e é compassivo. Bom espírito é aquele que adere com a inteligência e com a vontade, não é com sentimento, a adesão. Sem infiltrações de preferências pessoais. Ou seja, o que é infiltração de preferência pessoal? A doutrina católica diz que tem que ser puro. Mas precisa ser tão radical assim? Precisa praticar aquilo que você ensina? Não, você pode ensinar e fazer o contrário, não tem problema nenhum. Você está dando uma aula, né? Você está dando uma palestra. Que negócio é esse de provar com a vida? Né? Não, nada disso. Não, pureza, muito radical. Né? Hoje o mundo está muito liberal, está muito livre. Temos que escolher se a gente vai ser de Deus ou do demônio, né? Então, sem infiltrações de preferências pessoais. Temos que aderir com inteligência e vontade, ou seja, tem que entender, querer de verdade, não é fingir que quer, e não é fingir que entendeu ou não estudar, é querer entender a todos os princípios da Santa Igreja. São Vicente de Paula é o exemplo para isso. Eu não falei no último vídeo, mas aproveito aqui um ensejo. Eu estava conversando com uma pessoa muito próxima a mim, e ela pegou um livro muito famoso se eu não me engano, o autor é Daniel Goleman, Inteligência Emocional. Até acho que ele parece umas propagandas dele que ele vai dar um curso, alguma coisa assim. Mas uma coisa que eu não sei se ele explica no livro dele, eu já reli várias vezes, mas eu acabei esquecendo, eu não tenho assim de memória agora, se ele chega a tratar sobre isso. O próprio termo inteligência emocional, a palavra inteligência vem antes de emocional. E isso não é por acaso. Não é por acaso, porque a inteligência deve conduzir o emocional. Ou como diria numa linguagem aristotélica, a razão, a inteligência deve moldar as paixões. As paixões, a razão iluminada pela fé, inteligência iluminada pela fé, e essa inteligência iluminada pela fé, moldar, amansar, encaminhar pelo caminho certo as paixões, as emoções. Então o equilíbrio é isso. Então o católico, ele odeia não é por um ódio pessoal, ele odeia por um princípio. É muito difícil odiar por um princípio, é muito fácil odiar por um motivo pessoal, ali como está dizendo, sem infiltrações de preferências pessoais, inclusive dos nossos conceitos. Né? Se eu estou aqui parado, alguém pisa no calo aqui, no meu pé, é muito fácil brigar com ele, você pisou no meu pé, muito fácil, porque atinge a mim diretamente. Mas esse não é um modo católico, não é um modo equilibrado, não é um modo de inteligência emocional. A sua inteligência não está conduzindo de verdade a sua emoção. Qual que é o modo, qual que é o verdadeiro ódio e o lícito? É aquele que me ataca, mas não porque está querendo pisar no meu pé. É porque ele me ataca porque eu pratico a pureza. Então ele odeia a pureza que existe em mim. Ele me ataca porque eu prego a verdade. Então ele odeia, no fundo, não é a mim, é a verdade que habita em mim. Né? E não é que a verdade me pertence, é que eu pertenço à verdade. Então, todo aquele que busca ser bom sempre será odiado pelos maus. Porque os maus não estão odiando a nós enquanto pessoas, estão odiando um princípio maior. Por isso, atacam a pessoa, as pessoas que representam esses princípios. Você está entendendo? Então, compassividade e combatividade devem
andar juntas, porque não podemos ser bobos. Temos que saber que a compassividade é com os nossos irmãos de vocação, com os nossos irmãos que são filhos da luz, que buscam esse equilíbrio, com essa inteligência emocional, esse equilíbrio interior. E devemos, aí sim, colocar todas as resistências e, quiçá, sermos incisivos na mesma medida com aqueles que querem destruir o bem que há em nós, né? Se alguém quer destruir a nossa pureza, se alguém quer violar aquilo que é de bom em nós, nós não devemos deixar. Se você deixa, no fundo, você tendo o campo de ação para agir e deixa a coisa correr, você está sendo conivente com aquilo. O mundo de hoje é cheio disso. Quantos castelos de inocências perdidos. Inclusive, alguns têm usado um termo chamado adultização, né, que ele foi promovido por um youtuber muito famoso, e alguns acabaram replicando esse termo adultização. Para um católico, esse termo está errado. Por quê? Porque está implícito no background, no fundo de quadro, que você está adultizando, ou seja, quando chegar na vida adulta, você pode fazer o que não presta. Não, você não está adultizando, você está pervertendo. O termo certo é perversão, porque tanto para quem é jovem quanto para quem é velho, não existe uma adultização, existe uma perversão, né? Então o que você faz como adulto pode ser uma perversão, né? Claro, chega na vida adulta, cada um é dono do seu próprio nariz, você escolhe se você vai seguir a Deus ou a Satanás, se você vai para o céu ou para o inferno, a escolha é sua, sem problema nenhum. Agora, dizer que isso é válido, é um estilo de vida válido, negativo. Como ensina, e aqui seria até assistisse esse vídeo, gostaria muito, porque eu acho que ele não conhece, essas pessoas que propagam esse termo não conhecem Santo Agostinho, nem filosofia, né? Se passam por intelectuais, mas não dominam nada, né? Se lessem um pouquinho de Santo Agostinho, saberiam a natureza do mal. O que é o mal? O mal é o vazio, não é nada, né? Não existe uma imagem, uma personificação absoluta do mal, porque não existe o nada absoluto. Tudo que não é criatura é Deus enquanto mantenedor. Deus é infinito, a criação é finita. Então, o que é o mal? O mal é o vazio, mas não existe o vazio absoluto, então a personificação maior do mal é Lúcifer, né, que é uma mera criatura infinitamente inferior a Deus. E qual a personificação do bem? É o bem absoluto, que é o próprio Deus. Então, nós devemos buscar este bem, e não o vazio de Satanás. Então o termo adultização está errado, porque na verdade o que aconteceu é uma perversão. Não é porque você cresce que você deve praticar o mal, né? Porque o mal é algo contrário à nossa natureza e ele é praticável, mas ele destrói a sua natureza, porque, como eu disse, ele é um vazio, né? A virtude não é um vazio, né? A virtude é como o calor, é algo que existe. O mal é como o frio, é a ausência. Ele existe por ausência e não por essência. Então, se você busca essência, busca ser melhor, busca se parecer de alguma forma mais angelizado, mais com o que Deus espera de você, você precisa buscar aquilo que é essencial. E o que é essencial? É a força que te torna capaz daquilo. É uma força interior que nasce, que brota lá dentro, mas que não vem de você, vem de Deus. Essa força se chama virtude. Por isso que a palavra virtude vem de virtus, vir, né? A palavra homem é vir, no latim também, porque o homem é aquele que tem força física, mas o vir, que é o virtus, no latim arcaico significa força. Então o homem tem força, por isso que é vir, mas a virtude é a força da alma, é a força que provém de Deus e entra no nosso interior e te deixa forte, te deixa com esse bom espírito. Então não é adultização, é perversão, né? Por quê? Porque a inocência, ela deve ser mantida até o final da vida, né? Inocência não é entendido como os mundanos entendem, não, que é o Zé Bobinho. Não, não é ser bobinho, é exercitar a inteligência e ter a plena adesão da vontade ao bem. É o que está dito aqui, São Vicente de Paula, só estamos comentando a frase. Olha como num trecho pequeno as pessoas às vezes nem leem, mas quando leem passam batido. Não, temos que ter essa compreensão dessas coisas ao ler. Tem que estar tudo aqui no fundo de quadro, senão você não aproveita a leitura.
E como eu disse no vídeo anterior, o que vale é a reflexão e nem tanta leitura. A leitura, ela dá matéria para o seu espírito cogitar, mas é na cogitação que o seu espírito se eleva e toma contato com Deus, e Deus ilumina a sua inteligência, abre a sua inteligência para compreender estas coisas. Isso é que é importante. Então, esses que usam o termo adultização, deveriam usar o termo perversão, porque ele não se aplica só a menores, ele se aplica a adultos, né? Um adulto pode ser pervertido se ele perde a virtude. Um adulto pode restaurar a sua inocência se ele restaura a sua virtude. Nada melhor do que restaurar a virtude pedindo a Nossa Senhora. Ela é a rainha imaculada, mãe das mães. Minha mãe, eu sou um adulto, transforma a minha alma. Tornai-me novamente imaculado. A Senhora tem esse poder, né? Muito mais do que imaculado fisicamente, imaculado de alma. Vale lembrar que Santa Maria Madalena era uma pecadora pública, todos sabiam, mas ela se convertendo, aderindo a Nosso Senhor Jesus Cristo, esse bom espírito, essa mentalidade, ela recupera a inocência e a virgindade, e hoje ela é citada em todas as ladainhas, enfim, como a primeira das virgens. É isso que nós queremos, é esta restauração que o mundo precisa, e este canal vem nessa linha dessa restauração da inocência primeira, a restauração da virgindade, a restauração da inocência ao enxergar as coisas, né? Olha que interessante, os povos antigos, por mais pagãos que fossem, tinham uma certa inocência, não tinha malícia do espírito revolucionário após 1500, né? Apesar de que o mal sempre existiu, mas hoje existe um prazer intrínseco em gostar do mal pelo mal, não é nem dando uma justificativa, tentando transformar o mal em algo mais doce e agradável. Não, hoje alguns amam o mal pelo mal. Isso é muito triste. Então esse bom espírito é o espírito do católico, é o espírito da igreja. Vamos rezar e precisamos ser bons espíritos. Não pense que o filósofo é diferente. Existe filósofo bom espírito e mau espírito. O filósofo mau espírito se chama sofista. O sofista é mau espírito, né? Ele usa do discurso retórico para convencer os homens do pensamento dele, da mesquinhez dele. Ele não aponta para Deus, né? Ele não busca a verdade apodíctica como fazia Sócrates, né? Então Sócrates é o bom espírito e o sofista, poderíamos colocar, por exemplo, Protágoras, mau espírito, sofista, e Sócrates sendo bom espírito. Mesmo os pré-socráticos tendo falado um monte de coisa errada, eles erraram pela fraqueza da natureza. A razão não chegou. Agora, com 2000 anos, mais de 2000 anos de filosofia, 2000 anos de cristianismo, ainda continuar falando asneira e besteira, não é falta de natureza, é mau espírito mesmo. Não é que a pessoa não é inteligente, é mau espírito. Por ter mau espírito fica burra, né? A burrice vem do mau espírito, né? Bom, hoje eu estou sendo um pouco mais enfático nos termos. A cavalaria do espírito. O cavaleiro é o guerreiro católico no esplendor de sua virtude e de toda a sua capacidade. Ele deve ter uma penetração, uma dedicação, uma combatividade de alma para, a todo momento, discernir a revolução e combatê-la. Isso supõe que quem luta precisa ter finura, perspicácia e garra para combater as batalhas do espírito. Claro, às vezes não vale a pena ir de martelada em cima, tem que saber as nuances, entrar. E aqui esse canal, como vocês podem ver, damos nuances muito finas de pensamento e somos esgrimistas de ideias refinadas. Vamos fazendo esse caminho de adentrar os espíritos, mas não com ar sofística, com mero discurso retórico, mas demonstrando que existe um caminho, que é um caminho que nós não devemos sair, um caminho reto, não se deve sair, um caminho justo. Para ser justo tem que estar nesse caminho justo, nesse caminho apertado, nesse caminho do meio, como ensina Aristóteles, entre dois excessos. Entre a combatividade e a passividade deve haver um equilíbrio, ou seja, lutar por princípios e não por amor próprio, amar por princípios e não por amor próprio. É isso que vem trazendo essa revista. Bom, aqui fala sobre o papel da Contra-Revolução na implantação do Reino de Maria. Ela prometeu, por fim o meu Imaculado Coração triunfará, e esse triunfo
é um triunfo de corações. Aproveito aqui para dizer que aquele que segue o caminho do meio, aquele que adentra esse caminho do bom espírito, ele chega no seu cume quando ele atinge a beatitude, a finalidade do homem, que é conhecer, amar, servir a Deus e realizar-se plenamente naquilo que é de mais alto e mais elevado, como diz Aristóteles, que é o espírito, a inteligência, a vontade, enobrecer-se e puxar a sensibilidade, puxar o seu sentimento para cima, para os anjos, angelizar-se, digamos assim. Então, esta união entre o querer e o pensar, que para o judeu é simbolizado no coração, para nós católicos significa uma união de corações com o Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de São José. Esses três corações devem unir-se ao nosso coração, ou melhor, o nosso coração deve unir-se a esses três corações para aí querermos o que eles querem, querermos e conhecermos o que eles querem. Essa é a plenitude humana, essa é a plenitude ao qual todo filósofo é chamado. O filósofo é chamado a conhecer a verdade e querer aquilo que a verdade quer. Se a verdade é Deus, como já repetimos muitas vezes aqui, é a sabedoria encarnada, querer o que Jesus quer, conhecer o que Jesus quer que nós conheçamos, é cumprir a nossa finalidade, é fazer, obrar em função disso, em função do Sagrado Coração. Mas para chegar em Deus, se Ele veio até nós por Maria, é por Maria que nós chegaremos até Ele. Então, o coração imaculado de Maria é a porta que nos liga ao Sagrado Coração de Jesus. E como aquele que protege a Santíssima Virgem é São José, para chegar em Nossa Senhora é preciso passar por São José. Então, através do coração imaculado de São José, chegamos ao Imaculado Coração de Maria, que é protegido por Ele, pelo Imaculado Coração dele. E através do Imaculado Coração dela, chegamos ao Sagrado Coração de Jesus. Então, passar por São José, se purificar na mentalidade do bom espírito desse varão, que é o varão por excelência, que é São José, para aí adentrar e conhecer aquela que é a Santíssima Virgem, e passar por ela e receber essa virgindade, essa filiação divina, aí então estaremos prontos para sermos apresentados no altar do Altíssimo, junto com o nosso irmão, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos apresentar ao Pai, Ele mostrar as chagas das mãos, dos pés e do lado e dizer: meu Pai, eu paguei isso por esse vosso filho. E ele, para chegar aqui, antes passou e foi embebido do bom espírito, do coração de vossa filha, que é minha mãe e esposa do Divino Espírito Santo, de São José, que é vosso representante, meu Pai e representante do Divino Espírito Santo. Ele passou por esses três corações, inclusive pelo meu, agora eu o apresento a vós. Então, aquele que deu o ser. Então, nós precisamos ter esse convívio, ter este pensamento, ter esta meditação. Eu vou cansar de repetir muitas vezes isso aqui. E os comentários da revista Dr. Plínio é importante justamente por isso, para nós transcendermos este mundo e lá pegarmos a virtude, a força que é exterior a nós, mas que vai se fazer presente em nosso interior, e aí vamos obrar em função disso para que se realize, como está aqui no início da revista, como está essa frase belíssima, que as obras da luz brilhem e nada impeça sua difusão. Bom, se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha, e nos vemos numa próxima ocasião.